Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Muitos pensam que falar com Deus exige palavras bonitas, discursos longos ou fórmulas perfeitas. Mas o Senhor não se impressiona com a eloquência dos lábios, e sim com a verdade do coração. O jeito certo de falar com Deus começa quando a alma se despe de máscaras e se apresenta como realmente está. Não é sobre impressionar o céu, é sobre se render diante dele. Quando você se aproxima com sinceridade, mesmo que suas palavras sejam simples ou até confusas, Deus entende cada intenção. Ele vê além do que você diz, ele enxerga o que você sente. Há orações que não saem da boca, mas sobem como clamor silencioso do coração. E essas também são ouvidas. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Muitos deixam de orar porque acham que não sabem como começar. Mas o começo é simples. Fale como um filho fala com o pai, sem medo, sem formalidade excessiva, sem tentar parecer forte quando está fraco. Deus não espera a perfeição. Ele espera proximidade. A oração verdadeira nasce da dependência. A intimidade com Deus cresce quando há constância. Não espere o momento perfeito, nem o lugar ideal. Fale com Ele no secreto, no silêncio, na dor, na alegria. Ele está atento, sempre pronto para ouvir. O segredo não está na forma, mas na entrega. Depois de entender que Deus deseja sinceridade, é preciso compreender outro princípio essencial. Falar com Deus começa com um coração humilde. A oração não é um lugar de orgulho, mas de rendição. Quem se aproxima de Deus, achando que tem tudo sob controle, dificilmente ouvirá a voz dele. Mas aquele que reconhece sua dependência encontra graça. A humildade abre portas no céu. Quando você reconhece que precisa de Deus em tudo, sua oração deixa de ser apenas palavras e se torna um clamor vivo. Não é sobre ter respostas, é sobre reconhecer que sem Ele, nada somos. Deus se agrada daquele que se curva, não apenas de joelhos, mas de espírito. Há quem ore apenas para pedir, mas o jeito certo também envolve reconhecer quem Deus é. Antes de falar das suas necessidades, reconheça a grandeza do Senhor. Exalte o nome dele, declare sua fidelidade, lembre-se dos feitos dele na sua vida. Isso alinha o seu coração com o céu e transforma a forma como você ora. Quando você começa a oração com reverência, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, o medo perde força e a fé cresce. Porque você deixa de olhar para o problema e passa a contemplar o Deus que está acima de tudo. Esse é o início de uma oração poderosa. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Se você deseja aprender a orar com humildade verdadeira, escreva glória a Deus e declare que o seu coração pertence a Ele. Falar com Deus também exige um coração limpo. Não porque precisamos ser perfeitos, mas porque precisamos ser sinceros ao reconhecer nossas falhas. A oração verdadeira não ignora o pecado, ela o confronta com arrependimento. Quando há confissão, há restauração. Quando há verdade, há libertação. Muitos tentam se aproximar de Deus escondendo aquilo que Ele já vê, mas o Senhor não deseja aparência, Ele deseja transparência. Abrir o coração diante dele é permitir que sua graça alcance as áreas mais profundas da alma. Não há vergonha em admitir fraquezas diante de Deus, pois é justamente ali que ele começa a agir. O jeito certo de falar com Deus inclui pedir perdão com sinceridade, não como um ritual repetitivo, mas como um clamor verdadeiro de quem deseja mudança. Deus não rejeita um coração arrependido. Pelo contrário, Ele se inclina para restaurar, curar e renovar aquele que se entrega de verdade.
Quando você confessa, o peso diminui. A culpa perde força e o relacionamento com Deus se torna mais íntimo. A oração deixa de ser distante e passa a ser viva, próxima, real. O céu responde quando há verdade no coração. Falar com Deus da maneira certa também envolve fé. Não apenas acreditar que Ele existe, mas confiar que Ele ouve, responde e age no tempo perfeito. A oração sem fé se torna apenas palavras lançadas ao vento, mas a oração com fé move o invisível e alcança o coração de Deus. A fé não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece contrário, quem ora com fé permanece firme, sabendo que Deus está trabalhando, ainda que não veja. O jeito certo de falar com Deus é confiar nele antes mesmo da resposta chegar. É descansar na certeza de que Ele sabe o que é melhor. Há momentos em que a resposta parece demorar, e isso prova o coração. Muitos desistem nesse processo, mas aqueles que permanecem em fé experimentam algo maior. Deus não responde apenas para resolver situações. Ele responde para fortalecer a alma. A espera também faz parte da resposta. Quando você ora crendo, algo muda dentro de você antes mesmo de mudar ao seu redor. A paz começa a substituir a ansiedade e a esperança toma o lugar do medo. Isso é sinal de que sua oração já está sendo ouvida. Falar com Deus corretamente também envolve constância. Não é algo que deve acontecer apenas em momentos de necessidade, mas um relacionamento diário, contínuo e vivo. A oração não pode ser um recurso de emergência, ela precisa ser um hábito espiritual. Quem fala com Deus apenas na dor ainda não entendeu a profundidade da comunhão. A constância revela amor e dependência. Quando você busca a Deus todos os dias, mesmo sem ter um pedido urgente, você demonstra que deseja a presença dele e não apenas as bênçãos. Isso fortalece o vínculo espiritual e faz com que a oração se torne algo natural e não forçado. Há dias em que será fácil orar e outros em que haverá cansaço, distrações e silêncio. Mas é justamente nesses momentos que a disciplina espiritual se torna essencial. Permanecer firme, mesmo sem sentir, é prova de maturidade. Deus honra aqueles que não desistem da presença dele. Com o tempo, a constância transforma a oração em intimidade. Você começa a perceber Deus nos detalhes, a ouvir sua direção com mais clareza e a viver com mais sensibilidade espiritual. A oração deixa de ser um momento isolado e passa a ser um estilo de vida. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Se você decide buscar a Deus todos os dias, escreva: eu permanecerei, e declare que a presença do Senhor será prioridade na sua vida. Falar com Deus da maneira certa também exige silêncio. Muitos pensam que orar é apenas falar, falar e falar, mas há um momento em que é necessário parar e ouvir. A oração não é um monólogo, é um relacionamento, e em todo relacionamento saudável, ouvir é tão importante quanto falar. Deus também responde no silêncio. Nem sempre será com uma voz audível, mas muitas vezes através de paz, direção, convicção ou até inquietação no coração. Porém, quem não aprende a silenciar dificilmente perceberá essas respostas. O barulho interno pode impedir que a voz de Deus seja discernida. É preciso desacelerar. Tirar um tempo sem pressa, sem distrações, sem ansiedade, apenas estar na presença de Deus com o coração aberto e atento. Esse tipo de oração aprofunda a intimidade e fortalece a sensibilidade espiritual. É nesse lugar que Deus revela coisas que palavras não alcançam. Quando você aprende a ouvir, sua fé amadurece. Você deixa de agir por impulso e começa a caminhar com direção. O jeito certo de falar com Deus inclui confiar no tempo dele e esperar pela sua resposta com um coração atento. Falar com Deus da maneira certa também envolve gratidão.
Não apenas quando as coisas dão certo, mas em todo o tempo. A gratidão transforma a oração, porque muda o foco do que falta para aquilo que Deus já fez. Um coração grato reconhece que, mesmo em meio às lutas, há motivos para agradecer. Muitos se aproximam de Deus apenas para pedir, mas esquecem de agradecer. Isso enfraquece a percepção espiritual, pois quem não reconhece as bênçãos já recebidas, dificilmente perceberá as próximas. A gratidão abre os olhos para a fidelidade de Deus em cada detalhe da vida. Mesmo nos dias difíceis, é possível encontrar razões para agradecer. O simples fato de estar de pé, de ter vida, de poder recomeçar, já é prova da misericórdia do Senhor. Quando você começa a agradecer em meio à adversidade, algo poderoso acontece. Sua fé se fortalece e seu coração se enche de paz. A oração com gratidão não ignora as dificuldades, mas declara que Deus continua sendo bom independente das circunstâncias. Isso gera um nível mais profundo de confiança e comunhão. A gratidão aproxima você de Deus de forma sincera e constante. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Se você reconhece a fidelidade de Deus na sua vida, escreva "Sou grato" e declare que sua gratidão será constante diante do Senhor. Falar com Deus da maneira certa também envolve entrega. Não basta apenas apresentar pedidos, é necessário confiar a Ele o controle daquilo que está além das suas mãos. A oração verdadeira não tenta manipular Deus, mas se submete à vontade dEle. Entregar é reconhecer que Deus sabe o que você não sabe e vê o que você não vê. Muitos oram, mas continuam carregando o peso sozinhos, dizem confiar, mas vivem ansiosos. O jeito certo de falar com Deus é lançar sobre Ele as preocupações e descansar. A entrega não é um ato de fraqueza, mas de fé madura. É dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Quando você entrega, a ansiedade perde força. O coração encontra descanso, mesmo em meio às incertezas. Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que você não está mais lutando sozinho. Deus passa a conduzir o caminho. Quando você entrega, a ansiedade perde força. O coração encontra descanso, mesmo em meio às incertezas. Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que você não está mais lutando sozinho. Deus passa a conduzir o caminho. A entrega também exige renúncia. Muitas vezes, queremos que Deus faça exatamente o que desejamos, no tempo que queremos. Mas o verdadeiro relacionamento com Deus envolve abrir mão do próprio querer para viver o propósito dele. E isso sempre será melhor. Falar com Deus da maneira certa também envolve sinceridade emocional. Não é necessário esconder sentimentos, nem tentar parecer forte diante dele. Deus conhece cada pensamento, cada dor e cada dúvida. A oração verdadeira permite que você se apresente como realmente está, sem filtros, sem medo e sem reservas. Há momentos em que a alma está cansada, confusa ou até abalada. E nesses momentos, o jeito certo de falar com Deus é abrir o coração por completo, dizer o que sente, expressar angústias, confessar medos. Isso não afasta Deus, pelo contrário, aproxima. Ele não rejeita um coração que se derrama em sua presença. Muitos personagens bíblicos falaram com Deus em meio à dor, questionando, chorando e buscando respostas. Isso mostra que Deus não espera perfeição emocional, mas verdade. Quando você ora com sinceridade, você cria um espaço para que Deus traga consolo, direção e cura interior. A oração não precisa ser bonita, precisa ser real. Às vezes, uma lágrima diz mais do que muitas palavras, e Deus entende cada uma delas. Ele recolhe o choro e transforma em força. Falar com Deus da maneira certa, acima de tudo, envolve relacionamento.
Não é sobre técnicas, não é sobre repetir palavras, não é sobre seguir regras rígidas. É sobre viver uma caminhada diária com o Senhor. Tudo o que foi dito até aqui, sinceridade, humildade, arrependimento, fé, constância, silêncio, gratidão, entrega, verdade, obediência, perseverança e intimidade, converge para um único propósito: estar perto de Deus de forma real. Quando você entende isso, a oração deixa de ser uma obrigação e se torna um encontro, um lugar onde você se fortalece, se alinha e se renova. Não importa o tempo, o lugar ou as palavras exatas, o que importa é a conexão. Deus deseja estar presente em cada detalhe da sua vida, e a oração é o caminho que mantém esse vínculo vivo. Agora é o momento de dar um passo além. Não apenas ler, não apenas refletir, mas praticar. Comece hoje, comece agora. Fale com Deus com tudo o que você aprendeu. Abra seu coração, permaneça, confie e viva essa comunhão diariamente. Ele está esperando por você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Se essa jornada falou ao seu coração, escreva: Amém, eu viverei isso, e declare que sua vida de oração nunca mais será a mesma. Agora, feche seus olhos por um instante e faça uma oração. Fale com Deus com sinceridade, com fé e com entrega. Este pode ser o começo de um novo nível de intimidade com o Senhor. Não adie esse momento. Ore agora. Senhor Deus e Pai, neste momento, este coração se coloca diante da Tua presença com sinceridade. Não se apresenta com palavras perfeitas, mas com verdade. O Senhor conhece tudo: pensamentos, lutas, falhas e também os desejos mais profundos. E ainda assim continua ouvindo com amor e misericórdia. E, Pai, há reconhecimento de que a dependência é total. Que o Senhor perdoe os pecados, limpe o coração e remova tudo aquilo que afasta da Tua vontade. Que haja ensino para falar contigo com humildade, fé e um espírito verdadeiramente quebrantado. Que essa oração não seja apenas palavras, mas o início de um relacionamento vivo e real contigo. Senhor, todas as preocupações, medos e incertezas estão sendo colocados em Tuas mãos. A confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando não há entendimento. Que a fé seja fortalecida, as forças renovadas e que haja firmeza para permanecer mesmo em tempos difíceis. Que também haja sensibilidade para ouvir a Tua voz. Em meio ao silêncio e às respostas que ainda não chegaram, concede discernimento para reconhecer a Tua direção. Que não haja apenas fala, mas também espera, confiança e obediência. Que a vida seja reflexo de comunhão contigo. Que haja busca diária, com constância, gratidão e amor. E, acima de tudo, que nunca se perca o desejo de estar na Tua presença. A gratidão por ouvir, por cuidar e por nunca abandonar. Tudo é entregue em Tuas mãos, com a certeza de que o Senhor sempre faz o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que mais precisam. Que ela alcance corações aflitos, fortaleça os que estão fracos e traga esperança aos que já pensavam em desistir. Não guardem essa verdade apenas para si, sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.